Resolução CONFEF número 253/2013. Dispõe sobre o registro profissional secundário no âmbito do sistema CONFEF/CREFIS. O presidente do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso 9º, do artigo 43. Considerando o inciso 3 do artigo 33 do Estatuto do CONFEF. Considerando os incisos I e 11 do artigo 61 do Estatuto do CONFEF. Considerando a exigência feita por alguns estados e municípios quando da elaboração de concurso público exigem como requisito para nomeação e posse, a apresentação de registro no CREF daquela região. Considerando a deliberação do plenário do CONFEF, em reunião ordinária, de 3 de maio de 2013, resolve. Artigo 1º. Registro secundário é aquele a que está obrigado o profissional para exercer a profissão, permanente e cumulativamente, na área de abrangência de outro CREF, além daquele em que se acha registrado e domiciliado. Parágrafo 1º. Considera-se atividade profissional permanente aquela exercida por prazo superior a 180 dias, devidamente comprovado e previamente comunicada ao CREF de origem. Parágrafo 2º. O registro secundário deverá ser requerido em cada CREF cuja área de abrangência se pretende atuar, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Poderão ser requeridos tanto os registros secundários quanto forem as necessidades do profissional para atender o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Excluem-se da obrigatoriedade do registro secundário os profissionais que residirem em municípios que façam divisa ao Distrito Federal e a estados e diversos daqueles onde tenham registro e lá trabalharem, nos termos do artigo 7º da Resolução CONFEF nº 076/2004. Artigo 2º. O registro secundário será concedido somente aos profissionais que já tenham registro no sistema CONFEF/CREFIS e obedecerá aos requisitos do registro originário. Artigo 3º. O requerimento de registro secundário deverá ser protocolizado no CREF secundário, mediante formulário em anexo, instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º. 2 fotos 3x4 iguais, recentes e de frente, para documento oficial. Inciso 2º. Cópia da cédula de identidade profissional. Inciso 3º. Comprovante de pagamento da anuidade do exercício atual do CREF originário. Inciso 4º. Indicação do endereço onde irá exercer a atividade profissional. Parágrafo 1º. A falta de quaisquer documentos elencados no caput deste artigo acarretará no não recebimento, pelo CREF secundário, do requerimento de registro secundário. Parágrafo 2º. Verificado o atendimento às exigências consignadas neste artigo, será fornecida autorização, em caráter precário até concessão do ato inscricional, através de protocolo válido por até 60 dias, mediante despacho do presidente do CREF secundário. Parágrafo 3º. O pagamento da anuidade do CREF secundário dar-se-á, após o deferimento do registro secundário. Artigo 4º. A anuidade referente ao registro secundário corresponde ao valor da anuidade estabelecida para o sistema CONFEF/CREFIS. Parágrafo 1º. A partir do 2º ano de registro secundário o profissional fará jus ao desconto no valor da anuidade concedido pelo CREF secundário aos demais registrados. Parágrafo 2º. A cobrança da anuidade de que trata o caput deste artigo será realizada pelo CREF secundário. Artigo 5º. Caberá ao CREF secundário, antes do deferimento do pedido, solicitar ao CREF originário, mediante ofício assinado pela Presidência, as informações sobre: alínea A. A existência de débitos.
Alínea B. A existência de registro, na ficha cadastral do profissional, de penalidade decorrente de processo ético profissional. Alínea C. Quaisquer impedimentos para a efetivação do registro secundário. Parágrafo 1º. Na hipótese de condenação nas penas restritivas do exercício profissional previstas no Código de Ética Profissional, que tiverem transitado em julgado administrativamente, o pedido de registro secundário será negado, durante a vigência da pena, conforme o prazo de restrição imposto pela penalidade. Parágrafo 2º. O CREF originário deverá encaminhar, no prazo máximo de 20 dias, a contar do recebimento da solicitação, as informações requeridas pelo CREF secundário, bem como cópia da ficha de registro cadastral do profissional. Parágrafo 3º. Ocorrendo o descumprimento, pelo CREF originário, do prazo estabelecido no parágrafo acima, fica o CREF de destino liberado a dar continuidade ao processo de efetivação do registro secundário, restando quaisquer ônus ou outras implicações que impeçam o efetivo desempenho das atividades profissionais do profissional que requereu o registro secundário, ao CREF originário. Parágrafo 4º. Nos casos de deferimento do registro secundário pelo CREF secundário, sem a devida consulta ao Conselho Regional originário, implicará na responsabilidade solidária da diretoria do CREF secundário, por quaisquer ônus ou outras implicações que impeçam o efetivo desempenho das atividades profissionais do profissional que requereu o registro secundário. Artigo 6º. O deferimento do requerimento de registro secundário dar-se-á, no prazo máximo de 60 após o protocolo do requerimento. Artigo 7º. Após deferido o processo de registro secundário, será expedida a cédula de identidade profissional. Parágrafo 1º. A cédula de identidade profissional a ser expedida para os registros secundários, será confeccionada nos termos da resolução específica sobre o modelo da cédula de identidade profissional do sistema CONFER/CREFIS, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo concernente ao número do registro. Parágrafo 2º. Será concedido um novo número para o registro secundário. Parágrafo 3º. A anotação do número de registro secundário será feita com a palavra CREF, após um espaço, acompanham os 06 dígitos correspondentes ao número de registro do profissional, seguidos por um hífen e, posteriormente pela letra G ou P, que indica a categoria. Em seguida, sem espaço, coloca-se uma barra, acompanhada pela sigla da unidade da federação, UF, do CREF secundário, seguida de um hífen e da letra SES. CREF 000000G/SPS. Parágrafo 4º. O uso do número do registro secundário, na respectiva área de abrangência, será efetuado em conformidade com o estabelecido na Resolução CONFEF número 053, de 2 de abril de 2003, que dispõe sobre forma de apresentação do número do registro profissional em carimbos ou impressos pelos profissionais de educação física. Artigo 8º. O registro secundário será válido enquanto perdurar a situação, ficando o profissional sujeito ao pagamento de anuidades em ambas ou demais regiões. Parágrafo único. Na hipótese de interrupção da atividade profissional na área de abrangência do CREF secundário, o profissional deverá requerer a baixa ou cancelamento do registro, que terá validade até o momento do deferimento da solicitação ora mencionada. Artigo 9º. Ao CREF secundário compete comunicar ao CREF originário, na quinzena subsequente ao deferimento do pedido, para efeito de controle, a efetivação do registro secundário, contendo nome, atuação e número de registro, além de outros elementos julgados necessários. Artigo 10. O profissional que exercer a profissão na área de abrangência de outro CREF sem o devido registro secundário, ficará sujeito às sanções éticas, administrativas e medidas judiciais cabíveis. Artigo 11. Caso o profissional transfira sua atividade principal para a área de abrangência do CREF secundário,
deverá obedecer aos trâmites de transferência de registro profissional no âmbito do sistema CONFEF/CREFIS, regulamentados em resolução própria. Artigo 12. O direito do profissional de votar e ser votado fica adstrito ao seu CREF de origem e domiciliado. Artigo 13. Na hipótese de condenação nas penas previstas no Código de Ética Profissional, que tiverem transitado em julgado administrativamente, a referida sanção será estendida para todos os demais registros e deverá ser comunicada pela presidência do CREF que atribuiu a penalidade, no prazo máximo de 5 dias a contar do trânsito em julgado. Parágrafo único. O CREF competente para processar e julgar os casos de infração ética é o CREF da área de abrangência onde o profissional tenha cometido o ato infracional. Artigo 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do CONFEF. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.